Na parte cirúrgica, o fluxo digital ele acontece da seguinte maneira. Preferencialmente, a gente solicita uma tomada de imagem, que hoje é mais moderna, que tem na odontologia, são as tomografias. A partir da tomografia, nós jogamos ali essas imagens para um software no computador. E a partir dessas imagens jogadas no software, o software vai nos dar algumas opções de trabalhar posicionamento do implante, ele vai dar a opção de gerar guias cirúrgicas. Para que serve uma guia cirúrgica hoje na odontologia, na prática cirúrgica? Para exatamente ser quão mais assertivo em relação ao posicionamento desse implante. Outra grande função dessa guia é fazer uma cirurgia minimamente invasiva, que é uma cirurgia sem corte. Então, se você para pensar, poxa, eu consigo prever o resultado da cirurgia antes mesmo de colocar o paciente na cadeira, eu já simulei isso no computador antes, os resultados eles são otimizados. Então, o que anteriormente era uma cirurgia em campo aberto, que a gente fala, com incisão, com descolamento de tecido, hoje a gente consegue fazer tudo isso de maneira fechada. Uma cirurgia sem corte, sem necessidade de suturas, o que traz um benefício muito grande pro paciente, sobretudo no pós-cirúrgico dele. É muito fácil a gente imaginar, né? Uma cirurgia com incisão, que é o corte, com as suturas. O pós-operatório, ele vai ser desvantajoso, vamos dizer assim por dizer, em relação a uma cirurgia sem a necessidade da incisão e do corte. Então o fluxo digital, ele realmente chegou para ficar, independente da especialidade, e é isso que nós temos hoje no nosso dia a dia, né? A Scripps trouxe todo esse fluxo digital para o nosso dia a dia com o intuito de trazer o melhor da odontologia para os nossos pacientes. Estou dando um apêndice dessa parte cirúrgica, né? Que ele falou da tomografia. O escaneamento também tem que estar presente nisso daí, fazer o escaneamento. Sem o escaneamento não conseguimos fazer isso. E uma impressora também é a mesma forma. Sem a impressora não imprime esse guia cirúrgico, né? Que é mais preciso. Então, assim, a tomografia junto com o scanner, junto com uma impressora, junto com esse software, esse planejamento digital, é que torna isso possível. Exatamente, né? Essa digitalização aí, ela requer alguns passos. E hoje, dentro do nosso dia a dia, dentro do nosso consultório, nós temos todas essas ferramentas. Então, nós não temos a tomada de imagem que nós solicitamos para uma empresa parceira, que é realizar a tomografia. Mas a partir daí, o escaneamento, como que chama? A impressão da guia. Tudo isso nós temos lá. Software, né? O planejamento, sento eu junto com o Dr. Gabriel, sentamos na frente do computador, simulamos os melhores posicionamentos, geramos essa guia, tudo internamente. Então, é o que a gente falou, né? A Scripps Odontologia hoje realmente colocou os dois pés ali no digital e sempre pensando nessa exclusividade, que é o que tem de melhor para os nossos pacientes. Porque hoje lá também, né, a gente tem que pensar que o Dr. Carlos é a parte de cirurgia, o Dr. Gabriel é a parte mais que faz a parte da prótese, do dente, da estética. Quando a gente pega um planejamento desse cirúrgico, o que é o melhor posicionamento? Não é o melhor lugar dentro do osso que vai ficar mais bem acomodado. A gente tem que pensar que depois de cima desse implante vai sair uma prótese, vai sair um dente. Então, além do melhor lugar no osso sem o corte, né, com o mínimo corte possível, esse implante tem que estar na melhor posição possível para que esse dente fique o mais perfeito, belo, estético possível na boca do paciente e funcional também. Então, uma coisa vai puxando a outra. Então, esse planejamento que se faz entre eu, o Dr. Carlos e essas imagens é essencial para que aquela qualidade, aquela precisão seja eficiente. Vamos pensar, né? Hoje em dia é um laboratório que faz a parte... Quando a gente pensa em cerâmica, né? A gente pensa em laboratório, o laboratório faz. Normalmente o laboratório tem um seu artesão, nada mais é do que um artesão que faz a parte da prótese. Cada pessoa é diferente, ok, mas aquele artesão, ele tem uma mão, ele vai pender sempre para um lado, para uma anatomia, o que ele acha bonito, na verdade, né? Quando a gente pega a parte do software e transforma isso de acordo com o rosto do paciente, da forma do paciente, então imagina milhares de simulações que a gente pode fazer. Aí sim vai entrar a parte do artesão, ele vai imitar aquela simulação que a gente fez da melhor forma possível para o paciente, e aí sim o artesão entra como desenvolver isso daí. Hoje pode ser feito por um artesão mesmo, um protético, a gente chama, né? Ou mesmo esse próprio protético, ele também tem máquinas digitais que fazem realmente a fresagem dessa peça, por exemplo, a fresagem dessa cerâmica
exatamente idêntica do jeito que a gente planejou, né? Então tem toda essa... Também por isso que esse fluxo digital é a precisão. Conforme a gente planeja, não adianta planejar nada, alguma coisa que a gente não vai conseguir jogar isso para frente ou executar isso. É o planejamento se tornar real na execução, o mais fidedigno possível. Então isso o digital nos ajuda muito para isso.